Olá! Na nossa aula de hoje vamos falar sobre o climatério, que é então definido pela Organização Mundial da Saúde como uma fase biológica, tá? Não é um processo, uma patologia, não é uma doença, tá? É um ciclo normal e biológico que ocorre no nosso organismo. O climatério, então, ele é definido como o período de transição entre a fase reprodutiva e a fase não reprodutiva da mulher. Geralmente vai variar, então, dos 40 aos 65 anos de idade, tá? Durante, então, o climatério vai ocorrer, então, a menopausa, que é dada, então, como a última menstruação da mulher, tá? E ela é reconhecida apenas, somente após 12 meses de amenorreia. Então, se a mulher menstruou hoje e em 12 meses ela não teve outro ciclo menstrual, aí sim, então, vai ser considerada como a menopausa, que é, então, a última menstruação da mulher. No climatério, a gente pode observar, então, diminuição da fertilidade, tá? Que ela é progressiva, e em declínio, então, em consequência da produção de estradiol pelo ovário, tá? A gente pode classificar a menopausa como em menopausa precoce, que é aquela que ocorre antes dos 40 anos, ou então a menopausa tardia, que é quando ela vai ocorrer após 55 anos de idade. Aqui a gente tem um esqueminha, então, tá? Que mostra desde o nascimento até a senitude da mulher, né? A menarca, então, vai ser o início do período reprodutivo, a primeira menstruação, que vai ocorrer mais ou menos por volta dos 12 anos de idade. O climatério, então, que ocorre, então, mais ou menos dos 40 aos 65 anos de idade. E a menopausa, então, mais ou menos por volta dos 49 anos de idade, que seria, então, a última menstruação. Sendo que ela pode ocorrer, então, se antes dos 40 precoce, se após os 55 vai ser tardio. Então, durante o climatério vão ocorrer várias alterações na estrutura e na função dos ovários, tá? E essas alterações, elas vão ser em decorrência da diminuição da produção de estrogênio pelo ovário. Lá no nosso nascimento, então, quando a gente nasce, a gente tem milhões de folículos primordiais, tá? Que nos acompanham já no nascimento. Lá na nossa fase, então, da puberdade, nós vamos ter cerca de aproximadamente 400 mil, tá? E desses 400 mil, algumas centenas vão nos acompanhar durante o climatério, tá? Os demais, então, eles evoluem para a atresia. Aqui nessa imagenzinha, então, dá para ver então, um ovário jovem com os milhões de folículos, tá? Reserva, e um ovário maduro, então, onde há uma baixa quantidade de folículos, tá? Apenas algumas centenas. Os demais, então, sofreram atresia. A produção, então, hormonal do estrogênio lá no ovário, ela vai oscilar bastante durante, então, os anos que antecedem os ciclos, a menopausa, né? Então, vai oscilar muito durante esses ciclos que antecedem, tá? E vai diminuindo gradativamente, então, até chegar no período da menopausa, que seria a última menstruação. Ali no período na perimenopausa, que é o período, então, próximo à menopausa, vai ocorrer, então, diversas alterações hormonais que vão ficando mais intensas, tá? Vão gerando irregularidade dos ciclos, e vão tornando, então, na sua maioria, então, desses ciclos anovulatórios, tá? Que seriam, então, sem a ovulação. Então, essa irregularidade também vai estar relacionado, então, com o hiperestímulo do estrogênio, tá? Sem a contraposição da progesterona, tá? E vai trazer várias alterações consigo, desde alterações endometriais, alterações na estrutura do útero, entre outras. Então, quando que eu vou ter a menopausa instalada, tá?
quando eu tenho, então, um esgotamento dos folículos, tá? Ou, então, eu tenho uma insensibilidade folicular, tá? Que o meu folículo, ele não se sensibiliza, mas tá diminuindo, então, a produção do estrogênio. Algumas manifestações, então, clínicas, tá? Que ocorrem, então, no período do climatério. Nós vamos dividi-las em transitórias, tá? Que são, então, representadas pelas alterações do ciclo menstrual e pelos sintomas mais agudos. Já os sintomas não transitórios são aqueles, então, fenômenos atróficos da região geniturinária, tá? Os distúrbios no metabolismo dos lipídios e distúrbios no metabolismo ósseo, tá? Metabolismo ósseo. Então, as manifestações transitórias serão, então, as manifestações menstruais, neurogênicas e psicogênicas. Das menstruais, então, o que a gente vai ter alterações durante o climatério, tá? Maior, então, intervalo entre as menstruações, ou então um menor intervalo, tá? Ou seja, vai ter aquele ciclo bem desregulado, tá? Ou então menstruações abundantes, tá? Com perda de descamação do metro em grande quantidade e com maior duração, tá? São bem irregulares os ciclos menstruais. As alterações neurogênicas, então, a gente vai ter, então, as ondas de calor, que são os fogachos, tontura, sudorese, calafrios, palpitações, fadiga, tá? Perda da memória, insônia. Já nas alterações psicogênicas, tá? Nós vamos ter, então, diminuição da autoestima, irritabilidade, insônia, alguns sintomas depressivos, dificuldade de concentração, distúrbios, então, dificuldades sexuais. Já as manifestações não transitórias, nós vamos ter, então, os distúrbios urênito-genitais, metabolismo lipídico e metabolismo ósseo. Com elas, então, vem junto o ganho de peso, modificações, então, da distribuição da gordura corporal, vai ter, então, uma tendência a um cúmulo de gordura mais na região abdominal da mulher. Então, a mulher deve adotar, então, um estilo de vida saudável, ter prática de atividade física, então, para tentar reduzir, então, tá, esse ganho de peso a partir, então, da menopausa. Dos sintomas, então, urogenitais, nós vamos ter, então, a mucosa da vagina mais delgada, pode ocorrer prolapsos genitais, ressecamento vaginal, sangramento, dificuldade para urinar, aumento da frequência miccional, tá? Disúria, né, que seria então a dificuldade de urinar, e urgência miccional. No metabolismo dos lipídios, a gente vai então ter um aumento das doenças cardiovasculares, vamos ter aumento dos triglicerídeos, aumento do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, tá? Vamos ter então aumento de doenças cerebrovasculares isquêmicas e redução do colesterol HDL, que é o colesterol ruim, tá? Dos distúrbios neurovegetativos, tá? Os fogachos é um dos sintomas mais comuns, tá? Que as mulheres, então, se queixam, que seriam, então, os calorões que elas sentem nesse período da menopausa, do climatério. Que, então, o fogacho vai ser, então, uma transição, assim, súbita, um intenso calor na pele, geralmente mais no tronco e pescoço e face, tá? Algumas das mulheres também podem ter hiperemia, que é aquela face mais ruborizada, tá? Podem ocorrer, então, as palpitações, tá? São mais raras, mais acontecem, que com elas, então, geram um desconforto e mal-estar, tá? Então,
A etiologia é um pouquinho controversa, tá? Quanto ao porquê das palpitações, mas geralmente nos vários estudos que a gente encontra nas literaturas, tá? Eles falam então das alterações do centro termorregulador, tá? Do nosso termostato, né, interno, que são então provocados pela baixa produção de estrogênio, tá? E então que consequentemente eleva então a produção de noradrenalina e por isso então em consequência vai fazer então essas palpitações. Alguns outros, então, sintomas e distúrbios neurovegetativos, a gente tem, então, calafrios, a insônia ou um sono muito agitado, algumas vezes vertigem, parestesias, né, de membros superiores ou inferiores, diminuição da memória e da fadiga. Temos também, então, a variabilidade de distúrbio, então, emocional, tá? Aquela pessoa que pode estar ansiosa, nervosa, com irritabilidade, tem baixa autoestima, dificuldade de tomar decisões, tristeza, depressão. Também é bem ligada à baixa diminuição do estrogênio, tá? É bem relacionado à depressão, então, durante o climatério, tá? Geralmente acontece nas mulheres que têm uma maior predisposição já à depressão. E esses sintomas também são multifatoriais, tá? Vão depender então do ambiente onde essa mulher está inserida, da cultura dela, da sociedade, e é bem individual mesmo. Das distópias, então, que seriam então aquelas situações anormais que ocorrem, tá, durante o climatério. Então, a baixa produção de estrogênio, tá, vai desempenhar um papel bem relevante para o surgimento e o agravamento dessas distópias, tá? Devido, então, à diminuição da elasticidade, tá, e da hipotrofia muscular dos músculos que estão ligados ali na parte genital da mulher. O tratamento dessas distópias, tá, na maioria das vezes pode ser fisioterápico, tá? Quando não conseguido resolver, então, com fisioterapia, algumas indicações cirúrgicas, tá? Mas sempre com avaliação, então, do seu médico. Na incontinência urinária, a gente tem, então, vários fatores ligados a isso, tá? Sendo que os principais, então, vão ser ali o enfraquecimento da musculatura ali do assoalho pélvico, tá? E o adelgaçamento do tecido ali periuretral, tá? Ele perde a sua elasticidade. Alguns, então, fatores secundários também estão ligados, como gestações, cirurgias, tabagismo, obesidade, alguns distúrbios neurológicos, tá? E então a mulher deve ser orientada, tá? Quanto à natureza e a intensidade da disfunção que se instala. Na maioria, então, das mulheres ali na menopausa, elas vão apresentar, então, algum grau dessa diminuição, então, da elasticidade ali da região genital, diminuição de lubrificação, tá? E trazendo com si algumas dificuldades, principalmente nas relações sexuais. Então, novamente falando dos sintomas como disúria, síndrome uretral, urgência miccional, as infecções urinárias, dor, o ardor durante o coito, tá? São, então, sintomas ali da atrofia, tá? São consequências da atrofia genital. Temos também o prolapso ereto, tá? Também em consequência, então, ali da atrofia da musculatura. Quando, então, eu tenho um prolapso ereto, tem um prolapso da parede posterior da vagina, tá? Que vai, então, fazer, então, com que
criar uma proeminência pela fraqueza, então, dos tecidos ali da parte, então, posterior da vagina, seja aqui atrás, então, ali da região posterior, a gente tem o quê? Tem o reto, tá? Então, a gente vai ter um prolapso ali do reto para a região da vagina, tá? O prolapso de bexiga, tá? Daí eu vou ter, então, um enfraquecimento, então, da parede anterior da vagina, tá? Lembrando que na parte anterior da vagina a gente tem a bexiga. Então, se eu tenho um enfraquecimento da parede anterior, eu vou ter, então, um prolapso de bexiga. Em alguns casos, daí eu posso ter ambas, tá? O prolapso, então, de ambas as paredes. Nessa imagem aqui, a gente tem, então, o prolapso de útero, tá? Que é quando, então, eu tenho um enfraquecimento da ligadura, da musculatura da parte superior da vagina, tá? Que sustenta ali o útero. Então, eu vou ter um prolapso uterino. Temos também, então, com a baixa produção de estrogênio, tá? A gente tem, então, alterações e elevações nos níveis de colesterol, de triglicerídeos e a diminuição, então, do HDL, que seria, então, o nosso colesterol bom. Então, com essa situação, tá? Dessa alteração do metabolismo dos lipídios, nós vamos estar mais favoráveis ao aparecimento, então, de dislipidemias, de aterosclerose, doenças nas artérias do coração, em consequência disso, então, mais predispostas ao infarto, tá? Infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, tá? Que são, então, as principais causas de mortalidade nas mulheres neste período, nesta fase. Pode, então, também, com consequência da baixa produção de estrogênio, tá? A gente tem, então, aumento dos fatores pró-coagulantes, tá? Ou seja, aumento do fibrinogênio, tá? Que vai levar, então, ao estado de hipercoagulabilidade, tá? Assim, então, aumentando o nosso risco de tromboembolismo e doenças, então, por trombofilias. Temos também alterações no metabolismo ósseo, tá? Que, então, a gente vai resultar de anos, então, tá? De perda óssea, tá? A gente vai classificar, então, essa alteração como primária, que é quando tem uma causa definida, tá? Dessa perda óssea. Ou secundária, quando, então, em que é identificada a sua etiologia, tá? Em condições, então, do baixa produção do estrogênio, tá? Na menopausa, a gente tem, então, a produção secundária, tá? Osteoporose, então, secundária. O que o estrogênio vai fazer, tá? Ele vai induzir o aumento da osteogênese, tá? Devido, então, à inibição da função da reabsorção do paratomônio, tá? Então, o uso prolongado do estrogênio, ele vai produzir, então, vai inativar as células progenitoras, tá? Determinando, então, uma predominância dos processos de reabsorção, tá? Então, quando eu tenho, então, uma baixa produção de estrogênio, tá? O que ele vai fazer, tá? Eu não vou ter, em consequência disso, eu vou ter distúrbios ósseos associados, tá? E com o passar dos anos, então, levando à osteoporose. Temos também, então, modificações da coluna vertebral da mulher no climatério, tá? Ela tem uma tendência a ter uma curvatura maior, então, na coluna, tá? Aqui dá para ver, então, um osso normal e o osso com osteoporose, as diferenças. Então, quais que são os nossos fatores de risco para osteoporose, tá? Seriam fraturas anteriores, tá? Causadas por alguma pequena trauma, o sexo feminino, baixa massa óssea, raça branca ou asiática, idade avançada para ambos os sexos, tá?
E então, como fatores de risco menor, tá, para o desenvolvimento da osteoporose, a gente tem então os medicamentos, baixa ingestão de cálcio, alta ingestão de sódio, o alto consumo de café, refrigerantes, chá preto, enfim. Já então, alguns outros fatores, então, história familiar de osteoporose ou fratura do colo de fêmur, menopausa precoce também, quando não é realizada a reposição hormonal, também é um fator de risco para o desenvolvimento da osteoporose, o uso de corticoides. Temos também alguns fatores menores, como alta ingestão de proteína animal, pouca exposição ao sol, né? Lembrando que o sol produz vitamina D, que então é ótima então, para os ossos, né? Quedas frequentes, o sedentarismo, o tabagismo e o alcoolismo. A prevenção, então, primária para a osteoporose, tá? Seria, então, uma dieta rica em cálcio, tá? Vitamina D, lembrando que a vitamina D também pode ser absorvida, né, pelos raios solares, tá? Só é, então, recomendada a suplementação do cálcio e da vitamina D se eu não tiver um aporte dietético adequado, tá? Ou, então, se eu não tiver exposição à luz solar. Então, sempre aconselhar, quando que possível, exposição solar, tá? Pelo menos 15 minutos por dia, num horário antes das 10 horas da manhã ou após, então, às 16 horas. Recomendar, então, atividade física regulares para fortalecer, então, a musculatura, fortalecer, então, a parte óssea, melhorar, então, o equilíbrio e flexibilidade. Se mulheres, então, tabagistas, então, aconselhar para cessação do tabagismo, redução de consumo de bebidas alcoólicas, de cafeína, tá? E sempre avaliar os fatores de risco para quedas, tá? Como a ambiência doméstica, o uso de medicações, o uso de psicotrópicos, alguns distúrbios visuais ou auditivos. Então, a terapia hormonal, tá? Quando a mulher, então, inicia no climatério, ela deve ser indicada apenas em situações particulares, tá? Lembrando que deve ser realizado, então, uma consulta médica, tá? E essa reposição vai ser prescrita, então, por médico capacitado. Ele vai avaliar, então, essa mulher de forma individualizada, tá? Vai decidir quanto ao uso ou não da terapia hormonal, sendo que ambas, tanto o médico quanto a mulher, então, né, deve decidir sobre essa reposição. Quando a gente tem, então, sintomas transitórios do climatério, não alcançam, então, um controle adequado com a terapia, tá? Medicamentosa ou não hormonal, tá? Então, se eu faço toda uma terapia não medicamentosa, prática de atividade física saudável, enfim, fisioterapia, e eu não alcançar, então, o desejado, tá? Daí faço uma consulta, converso com o médico, vejo se é aconselhado, no meu caso, então, a terapia de reposição hormonal. E se houver prejuízo, então, na qualidade de vida desta mulher, tá? Então, se tais sintomas são muito fortes, aí, então, ela procura o médico para ver se é indicada no caso dela. Os riscos, então, associados ao uso da terapia hormonal, tá? Eles são avaliados, tá? Devendo, então, essa mulher, quando em uso de terapia hormonal, tá? Ser, então, acompanhada, tá? Na atenção médica, na atenção básica, tá? Por um médico. Mesmo, então, que seja realizado por um médico especialista, que o especialista, então, prescreveu a terapia, se possível, então, acompanhamento com ele. Caso não possível, pode ser realizado, então, na atenção básica, o acompanhamento da terapia de reposição hormonal. A avaliação, então, inicial, ela deve ser bem criteriosa, tá?
seguida então com avaliação clínica, avaliação de exames, tá? De acordo então com a terapia que vai ser escolhida. Então, a terapia hormonal, o que ela objetiva, tá? Combater os sintomas, que são os vasomotores, os fogachos, vai melhorar o sono, vai diminuir o secamento vaginal, preservar, então, a massa óssea, estimular o libido, impedir a deteriorização da função cognitiva, tá? Porém, tá, o início da reposição de estrogênio, tá, após 10 anos da menopausa, em mulheres com mais de 59 anos, deve ser evitado, tá? Então, se eu já tenho 60 anos de idade, são 10 anos que eu já entrei na menopausa, no climatério, tá? Então, deve ser evitado realizar terapia hormonal nestas mulheres, tá? Porque está associado a um aumento, um risco maior de doenças cardiovasculares. O uso, então, da terapia de estrogênio associado à progesterona, tá? De 3 a 5 anos vai aumentar, então, o risco de desenvolvimento de câncer de mama, tá? De forma, então, que recomenda-se que a terapia estrogênica por no máximo, então, 5 anos, devendo, então, considerar o risco-benefício individual para cada mulher, tá? Então, eu espero que tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.